primeiro livro de Samuel, nós encontramos a história de Ana, mãe desse profeta, desse juiz tão importante na história de Israel. E Ana, a história dela começa com essa dor de não poder ter um filho, e ela vai então orar ao Senhor, e Eucana, seu marido, faz sacrifícios por ela. Mas nessa história a gente também tem uma outra personagem, Penina, e a relação entre Ana e Penina é o que eu quero conversar com você no dia de hoje. Como é difícil, às vezes, a gente desenvolver uma amizade autêntica com uma outra mulher, principalmente quando a gente, às vezes, está em um ambiente em que algum tipo de competição fora de nós é estabelecido. A segunda esposa em Israel era uma coisa muito comum, havia poligamia, além das concubinas, então a relação era muito difícil e uma disputa de afetos muitas vezes se colocava. Eu sei que a história bíblica se concentra em Ana, mas muitas vezes meu coração já se pegou pensando em Penina. Essa mulher que tem filhos com o seu marido, mas que não tem o coração dele. E você do outro lado tem Ana, que é uma mulher que tem o coração do marido, mas não tem os filhos que ela gostaria. Cada uma tem o que a outra deseja. E porque elas não conseguem perceber que ambas têm potencial e ambas têm necessidade, a vida delas em família, a vida delas no ambiente com o marido era muito dificultado. Hoje a gente pode não viver esse mesmo tipo de relação no sentido da poligamia, mas muitas vezes na vida da igreja a gente vive isso. Na liderança, no trato com outras mulheres, as dificuldades e as competições que são colocadas pelas pessoas ao nosso redor podem fazer a gente deixar de perceber a necessidade da outra pessoa. Ana clamou a Deus, Deus ouviu a sua oração e ela colocou o seu clamor no lugar certo. Mas às vezes eu fico pensando que muito da vivência dela com Penina, muito do tormento que ambas viviam, se devia ao fato de que elas estavam ferindo uma a outra, porque elas não conseguiam perceber as suas próprias necessidades e não conseguiam entender também o potencial e o valor da outra. Eu quero te levar hoje a olhar para alguma mulher na sua vida com a qual você possa ter algum desentendimento ou alguma dificuldade relacional. Eu gostaria que você abstraísse todos os seus sentimentos sobre essa pessoa e começasse no dia de hoje a pensar sobre o que ela necessita, sobre qual é a dor dela, sobre o que é que está gritando na emoção dessa pessoa quando ela trata com você, quando ela lida com você. Deus quer curar os nossos relacionamentos e nós mulheres precisamos aprender a desenvolver a afetividade, aquilo que a gente chama de sororidade, relacionamentos que sejam capazes de produzir felicidade umas nas outras também, porque nós somos irmãs em Cristo e Ele nos convida a uma convivência que possa fazer superar qualquer dificuldade, que aquilo que falta em mim possa ser algo que eu reparta com você e receba de você algo que me acrescente na vida. Que nós não precisemos, brigar entre nós, discutir entre nós e ter dificuldade de nos relacionar porque as nossas dores estão gritando. Que o Senhor hoje possa nos curar e responder à nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.